Então, pessoal, vamos voltar aqui ao início. Foram só alguns slides, mas não tem problema. Vamos começar aqui. O balanço de pagamentos, né? Como eu estava dizendo, é um tema muito importante para você entender o desempenho econômico de um país, principalmente nas transações aí com o resto do mundo. A gente tem duas perspectivas, a contábil e a econômica, onde na contábil é um simples registro das transações do país com o resto do mundo, e na econômica é uma síntese do funcionamento global da economia nacional, ou seja, como que a economia nacional se relaciona com o resto do mundo. Também apresenta operações micro e macroeconômicas das atividades principais dos agentes econômicos, sejam eles públicos ou privados, né? E é também a expressão das condições conjunturais e estruturais da economia nacional, né, de um determinado país. Como também pode sofrer, né, e apresentar no balanço de pagamentos o reflexo de eventos que aconteceram lá fora, né, que trazem consequências dentro do país. Então, o desempenho de um país ele é muito relacionado ao desempenho do seu setor externo, né, e também no balanço de pagamentos. Receitas cambiais, elas são importantes para financiar importações, mas não importações de bens de consumo final, tá? Principalmente a importação de insumos, de bens de capital e conhecimento tecnológico, né? Outra coisa importante é que o endividamento externo, as crises de balanço de pagamentos e o crescimento econômico são eventos que estão diretamente relacionados. As contas de balanço de pagamento de um país vão resumir todas as suas transações com o exterior. E a qualidade dessas estatísticas tem evoluído ao longo do tempo, à medida que você tem técnicas de registro aprimoradas, metodologias de levantamentos que são universalizados. Hoje, a gente, aqui no Brasil, utiliza, né, a metodologia da Organização das Nações Unidas, e o FMI é a instituição que atua revisando esse sistema de contas também aqui do balanço de pagamento. Quem prepara e divulga hoje é o Banco Central, e numa periodicidade maior do que aquela que a gente vê do IBGE. Então, o conceito do balanço de pagamentos é que o balanço de pagamentos de um país é um registro sistemático das transações econômicas durante um dado período de tempo entre residentes nacionais e residentes do resto do mundo. Só que aí você tem várias questões que precisam ser colocadas, como a natureza e origem da transação, a quantidade de transações que existem, os valores dessas transações e também a classificação desses dados no próprio balanço. Também o quando, né, o timing de quando você vai registrar uma transação internacional. Para se ter uma ideia, o conceito de transação econômica internacional é toda troca de valor, né, que envolve a transferência de propriedade de bens, serviços, títulos, ações, dinheiro e outros ativos de residentes de um país para residentes de outro. Então, o balanço de pagamentos vai cobrir todas essas transações econômicas com estrangeiros e não apenas aquelas que se realizam no mercado de câmbio, né? E também é interessante que algumas transações podem não envolver o uso nem implicar um fluxo de moeda estrangeira. Então, outra coisa importante, a questão da residência, né? Em princípio, está associado ao local em que os indivíduos, as empresas, as instituições realizam suas transações. E aí você vai ter algumas questões que precisam ser tratadas, né? Como as empresas multinacionais e suas filiais, turistas, funcionários diplomáticos, pessoal militar em serviço no exterior, imigrantes temporários, estudantes, indivíduos em tratamento médico. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai calcular esses fluxos dentro do balanço de pagamentos. Também, os lucros reinvestidos e dividendos de empresas estrangeiras de um país, instituições internacionais, né? Para vocês terem uma ideia, beber uma água aqui. A ONU fica dentro dos Estados Unidos, né? Como que funciona isso? Mas também temos as embaixadas, os consulados estrangeiros,
E também o ouro extraído das minas de um país, quando esse ouro é comprado pelas autoridades monetárias, tipo o Banco Central, para aumentar suas reservas. Quanto à cobertura, né, o balanço de pagamentos vai registrar, ou seja, vai ter uma cobertura de todas as transações internacionais. Só que aí você tem alguns pontos, né, como o comércio de fronteira. Imagina o Brasil. O Brasil é um dos países que tem maior fronteira seca do mundo, né? E aí você fica imaginando, né, ali no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, tem estradas que começam no país e terminam no outro. Como é que fica isso? Como é que isso é registrado no balanço de pagamentos, né? Também as receitas com fretes oceânicos, dispêndios de turistas no exterior, a mensuração de fluxos de serviços e rendas de capitais estrangeiros, como lucros, dividendos e royalties, os paraísos fiscais, e ainda tem uma rubrica chamada erros e omissões. Além disso, temos também alguns procedimentos, né, que são adotados por empresas que, às vezes, tendem a evadir-se de pagamentos de tributos domésticos, né, sobre transações com suas afiliadas. Por exemplo, o subfaturamento nas importações, o superfaturamento nas exportações, né? Isso daí termina muitas vezes acontecendo, principalmente quando você tem uma tarifa de importação muito elevada. Existe um caso aqui no Brasil, existem inúmeros casos, mas um que a mídia explorou muito, que foi daquela loja Daslu. Não sei se vocês lembram dessa loja, já ouviram falar, já teve até aqui no Shopping Rio Mar, tinha uma unidade dessa loja. E essa loja teve sérios problemas com a Receita Federal porque ela importava produtos, roupas de marcas caras, através de empresas laranja, com o imposto de importação, e declaravam um valor muito baixo desse produto. Então importavam e aí vendiam para a Daslu com um preço muito elevado. E aí a Daslu botava uma margem muito pequena e vendia para o consumidor final. Só que aí essas empresas laranja, elas não recolhiam os impostos. E aí foi como a Receita Federal terminou descobrindo isso, né? Mas isso é comum em outros casos. A classificação também, né, pelo agente responsável, tá, pela transação, né, quando você tem aí indivíduos, empresas, bancos, governo, e também pela natureza de transação. Se é uma transação corrente, de capital ou financeira. Ainda há uma transação importante, que é de autônoma ou compensatória. Tá? A transação autônoma, ela, como o próprio nome diz, ela é autônoma, ocorre por conta própria, que aí tem exportações, importações, transferências unilaterais, investimentos diretos, investimentos de portfólio. E as compensatórias, aí elas geralmente vêm para zerar o balanço de pagamentos, porque o balanço de pagamentos, ele gera, normalmente, com as transações autônomas, um saldo positivo ou negativo, e depois é zerado, porque o balanço de pagamentos sempre tem uma soma zero. E aí as transações compensatórias envolvem a venda de ouro monetário, a redução das reservas de moeda estrangeira pelo Banco Central, operações de empréstimos junto a entidades internacionais ou governos estrangeiros. Isso daí geralmente vem para zerar a conta do balanço de pagamentos. Quanto ao time, é o momento em que vai ser contabilizada essa transação. E aí você tem algumas questões importantes, né, que o Banco Central tem que resolver, como o comércio realizado mediante negociações de mercados futuros, transações contratadas ou negociadas com cartão de crédito, né, pela internet. E aí, na prática, o Banco Central joga lá no balanço de pagamentos aquela importação, por exemplo, que tenha sido registrada pela autoridade alfandegária, ou quando ocorre o efetivo pagamento do serviço prestado, ou quando tenha se verificado a transferência da propriedade de um ativo de um residente de um país para outro.
O balanço de pagamentos usa o mesmo princípio das partidas dobradas, que é utilizado nas contas nacionais, né, onde você vai ter o débito de uma conta e o correspondente crédito em uma outra conta, tá? Então, o balanço de pagamentos vai estar sempre equilibrado. E aí você vai ter dois grandes grupos de contas, operacionais e de caixa. Nas operacionais, são todas essas transações que geram pagamentos e recebimentos. Exportações, importações, frete, seguro, juros, toda essa lista que vocês estão vendo aí. Nas contas de caixa, aí você tem o movimento dos meios de pagamentos internacionais que estão à disposição do país, né? Então, essa rubrica corresponde à contrapartida das contas operacionais mencionadas acima. E o saldo vai mexer nas reservas internacionais do país. Então, você tem aí haveres a curto prazo no exterior, movimentos de ouro monetário, direitos especiais de saque do FMI e também as variações das reservas do país junto ao FMI, tá certo? Então, a conta de caixa apresenta uma contrapartida da conta operacional. Então, a partir de 2001, o Banco Central apresenta o balanço de pagamentos seguindo os critérios aí da quinta edição do Manual do Balanço de Pagamentos do FMI, e aí aquela velha história, você moderniza a sua metodologia e aí você não pode mais comparar com o que tinha até o período anterior. Então, nós temos uma conta corrente e uma conta de capital e financeira, tá? Na conta corrente, vamos apresentar todos os fluxos que vão afetar diretamente a renda nacional presente. Já na conta de capital e financeira, a gente vai registrar os fluxos de todos os ativos internacionais que vão afetar a renda nacional futura, certo? Então, a conta corrente ainda se subdivide nessas 4 contas aqui: balanço comercial, serviços, renda e transferências unilaterais correntes. Somando esses 4, a gente chega no BTC, que é o balanço de transações correntes. E depois tem a conta capital financeira, que vai se dividir em movimento de capital autônomo, ou voluntário, e o movimento de capital, ou fluxo de capital compensatório, ou também chamado de regularização. Então, balanço comercial vai ter aí todo o intercâmbio de bens tangíveis, né? Ou seja, exportações e importações de mercadorias, certo? E você vai ter, geralmente, as exportações FOB e as importações CIF, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores. As exportações, na apresentação do relatório do Banco Central, tem essa divisão em produtos básicos ou primários e industrializados. Nos básicos, os primários tradicionais e não tradicionais, e nos industrializados, os semi-manufaturados e manufaturados. Também a classificação de acordo com o destino internacional e também por blocos econômicos, que é bastante interessante. Nas importações, você vai ter por categoria de uso: insumo, matéria-prima, bem de consumo, que aí vai ter durável e não durável, e bem de capital. E também de acordo com a procedência internacional desses bens importados. Já o balanço de serviços engloba todo esse grupo aí de serviços, né? Viagens internacionais, transportes, seguros, serviços financeiros, computação e informações, royalties, licenças, aluguel de equipamentos, que aí é principalmente da Petrobras, né? E alugando dela própria, serviços governamentais, né, como atividades diplomáticas, por exemplo, e outros serviços. Esses itens, essas rubricas, desculpem, esses valores aí, esses sinais em parênteses, indicam o que geralmente acontece aqui no Brasil, tá? A maioria dessas rubricas tem valor negativo e o balanço de serviços do Brasil, em geral, é negativo. O balanço de rendas também vai mostrar as remessas de renda de capitais estrangeiros, né, e também as auferidas pelo capital nacional lá no exterior.
Então, o país rico sempre tem um superávit e o subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, tem um déficit. Tá? Então, nessa conta de rendas, você vai ter salários e ordenados e renda de investimentos, que é a maior parte. Então, salários e ordenados vai mostrar a remuneração do trabalhador, do trabalho assalariado, recebimento de trabalhadores domiciliados no país e pagamentos a trabalhadores residentes no exterior. Na renda de investimentos, aí a gente tem aí uma maior divisão. Investimento direto, investimento em carteira ou portfólio e outros investimentos. Mas isso é o pagamento da renda, tá? Então, a renda de investimentos diretos vai registrar lucros e dividendos relativos à participação do capital das empresas aqui no Brasil e das empresas lá fora, e também os juros correspondentes aos empréstimos intercompanhias. Tá? Esses empréstimos intercompanhias são geralmente empréstimos feitos entre matriz e filial. Isso acontece bastante. Tá? Seguindo aqui, o investimento em carteira, né, a renda desse investimento, inclui lucro, dividendo, bonificação de aplicações em ações, bem como juros correspondentes a aplicações de títulos de emissão doméstica, né, da dívida pública, e também de emissão no exterior, como bônus, notes, commercial papers. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Porque fica todo mundo aí caladinho, mas vamos continuar. Na conta de renda de outros investimentos, aí você vai ter juros de créditos comerciais, né, como de fornecedores, ou chamados supplier credits, empréstimos de agências governamentais, de organismos internacionais como o FMI, e também de bancos privados. E vai ter também os juros de depósitos e outros ativos e passivos, certo? Então, aí também inclui os juros de financiamento à importação e sobre o pagamento antecipado de exportações. Então, o resultado, né, de todos esses itens é o reflexo do estoque da poupança nacional que foi investida no exterior ou da poupança estrangeira que foi investida no país. Então, como o país em desenvolvimento, em geral, são grandes tomadores de poupança excedente dos países desenvolvidos, né, ou industrializados, as remessas líquidas de renda de investimentos tendem a ser crescentes nos países em desenvolvimento, implicando aí numa substancial transferência de recursos dos países em desenvolvimento para os países já desenvolvidos. O balanço de transferências unilaterais correntes, né, são aquelas transferências, né, que não têm vínculo com o processo produtivo, tá? E aí você vai ter recursos destinados a reparações de guerra, transferências de legados e heranças, donativos, doações, pagamentos de pensões, aí tem uma infinidade, certo? E aí vamos para o balanço de capital e financeiro. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso quando eu for para os números mais à frente, tá? Mas aqui tem uma série de definições que é importante vocês saberem delas. Então aí nós temos duas contas, conta capital e conta financeira. Na conta capital, a gente tem a transferência unilateral de capital, que é relacionado com patrimônio de imigrantes internacionais. Já na conta financeira, temos os fluxos que são decorrentes de transações internacionais com ativos e passivos entre residentes e não residentes. E aí você tem investimento direto, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos. Então, investimento direto, você tem ativos e passivos, tá? Que aí no caso dos nacionais são os ativos e dos estrangeiros são os passivos. É importante, esse investimento é muito importante para o país, que é a participação no capital de empresas, né, como inclui aí as aquisições totais ou parciais do capital social de empresas, os ganhos de capital relacionados à alienação de bens, conversões de obrigações e recursos utilizados, né, em privatizações de empresas estatais. E tem também
os empréstimos intercompanhias, que são empréstimos diretos, né, feitos entre matrizes e filiais, né, através da colocação de títulos e as amortizações desses empréstimos. Isso aí são notícias já mais antigas, né? Isso é de janeiro de 2008, mostrando que em 2007 o Brasil tinha recebido 34,6 bilhões, para a época tinha sido um recorde, né? Mas em épocas mais recentes o Brasil já recebeu mais. Em 2020 vai ter uma queda, né, por conta da pandemia, tá? Mas o Brasil é um dos países que mais recebe investimento estrangeiro direto no mundo. Na conta financeira, aí a gente tem a sequência, né, tivemos investimento direto, agora investimento em carteira, que aí são os fluxos de ativos e passivos, né, através da emissão de títulos de crédito, como ações, títulos de renda fixa. Tem até uma matéria hoje interessante do Valor Econômico falando, né, que o Brasil, no ano 2020, já superou o ano 2019 com as IPOs, né? Então tem dinheiro estrangeiro que também entra para aquisição dessas ofertas iniciais de ações. E também os que são negociados no mercado secundário de papéis, tá? Então você tem títulos de participação no capital e títulos de dívida. Os títulos de dívida se subdividem em bônus, notes, commercial papers e uma infinidade aí. Já os derivativos financeiros, aí tem todos aqueles fluxos, né, de haveres e obrigações, de operações de swaps, opções e o mercado de futuros. Tá? Na conta outros investimentos, aí é mais abrangente ainda. Né? Você vai ter empréstimos de curto e longo prazo, modalidades de créditos comerciais, moeda em circulação e depósito de moedas, uso do crédito do FMI, os desembolsos dessa instituição e as amortizações que são pagas a ela, empréstimos feitos com outros governos e instituições internacionais para regularizar o balanço de pagamentos, subscrição de capital e por aí vai, né, com uma infinidade de outras opções, né, que entram na rubrica outros investimentos. Então, do ponto de vista contábil, o BTC, que é o de transações correntes, né, que não inclui a parte capital e financeira, representa o somatório do balanço comercial, de serviços, de rendas e de transferências unilaterais correntes. Resumindo, é a diferença entre exportações e importações de bens e serviços, das receitas e pagamentos decorrentes das aplicações de capitais financeiros no país e no exterior, e das receitas e pagamentos com transferências correntes. Então, do ponto de vista macro, o BTC vai refletir a operação de toda a economia e vai guardar uma relação muito estreita, muito próxima com os grandes agregados das contas nacionais. E aí vamos para o que vai explicar muito melhor o que a gente viu até agora, que são esses casos hipotéticos apresentados aqui. Antes de eu começar, pessoal, tem alguma dúvida? Eu posso continuar. Pode continuar, professor. Pode continuar, professor. Então, vamos lá. Então, temos aqui 3 casos hipotéticos, né? Vocês vão ver depois as diferenças deles, né? Até aqui o item 4, a gente está vendo somente o BTC, né? Que é o balanço de transferências correntes, e que é o somatório do balanço comercial, balanço de serviços, balanço de rendas, que estão juntos aqui, e de transferências unilaterais correntes. Então, nesse primeiro caso, esse caso 1 aqui, sim, e aqui embaixo tem algumas informações adicionais, né, como o PIB, as reservas internacionais e a dívida externa do país. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem um caso superavitário no balanço comercial, né, exportou a mais do que as importações em 30 bilhões, e esse país é um país que teve um saldo positivo também no balanço de serviços e rendas. Tá? Já nas transferências unilaterais correntes, ele teve um saldo negativo de menos 10. Mas quando somou tudo,
teve um saldo, do BTC de 60 bilhões no positivo. Aí eu pergunto para vocês, isso é um país desenvolvido ou é um país em desenvolvimento? E aí, pessoal? Estou aguardando. Ninguém? É um país desenvolvido nesse caso. Isso, é um país desenvolvido. Por quê? Tem aqui alguns indicadores. Primeiro, serviços e rendas está positivo, né? Que isso é o caso típico de país desenvolvido. E também as transferências unilaterais correntes, geralmente desses países, é negativo. Quando você olha aqui embaixo, nas informações adicionais, veja que o PIB dele é maior que os demais, né? Mas isso não é bem um indicativo, né? Porque não é tão maior assim. Mas você vê, ele tem reservas internacionais, mas também a sua dívida externa, ela é negativa. Ou seja, ele é um credor externo. Então, isso é típico de um país desenvolvido, tá? No caso 2, aí a coisa já muda um pouco. Nesse caso 2, ele tem um saldo positivo do balanço comercial, mas serviços e rendas tem um saldo negativo, de -8, ele mais pagou do que recebeu, e tem um saldo positivo das transferências unilaterais correntes. Quando soma tudo, seu saldo é negativo em -2. Tá? Então vejam, pelos sinais aqui trocados, isso já é um país em desenvolvimento. No caso 3, a situação é ainda pior. Ele tem saldo negativo do seu balanço comercial e saldo negativo de serviços e rendas. E é um saldo negativo muito pesado, né, de -20. Recebeu alguma coisa de transferências unilaterais correntes, mas quando vai ver, o seu BTC é negativo e é bem negativo. Né? Qual a diferença do caso 2 para o caso 3? Eu ia dizer aqui para o causo. Né? Para o caso 3. No caso 2, esse valor negativo aqui nem é tão impactante assim, né? Porque você tem reservas internacionais de 50 bilhões, então não vai trazer um prejuízo tão grande. Se for aumentar a dívida externa, só vai aumentar em 2%. Já no caso 3, a situação é bem mais feia. Se ele for usar as reservas internacionais, ele vai praticamente queimar essas reservas internacionais. E representa mais de 10% da sua dívida externa, caso ele se endivide ainda mais. Né? Então, dando sequência aqui, né, o país do caso 1 é um país tipicamente desenvolvido. Ele tem um superávit do balanço comercial, serviços e rendas, e um saldo positivo do BTC. Significa que ele vendeu a estrangeiros bens e serviços em valor superior ao que comprou. Então, essa parcela da renda, né, daquele saldo do BTC, vai estar disponível agora como poupança em moeda estrangeira para ampliar suas reservas internacionais e ou para financiar déficits nas contas correntes de outros países. Os casos 2 e 3 são países em desenvolvimento. Só que aí a diferença. Vejam, eles têm o BSR, né, que é de serviços e rendas negativo, o BTU, faltou o C ali, que é de transferências unilaterais positivo, e o BTC deficitário. São países que realizam grandes pagamentos de encargos financeiros ao exterior. Só que no caso 2, ele teve um saldo comercial, que foi positivo, e aí compensou o déficit dos serviços e rendas. É um caso muito parecido aqui com o Brasil. E no caso 3, é um quadro externo bem desfavorável, com volumoso déficit também na conta comercial, que somado ao de serviços e rendas, traz aí um enorme déficit do BTC. Como que essa situação se resolve? É o que a gente vê nesse próximo slide. No primeiro caso, ele teve esse balanço
de transações correntes, o BTC, 60. E aí o que é que ele fez com isso? Lembrem, né, veja lá embaixo, a conta do balanço de pagamentos, ela é zerada. Então ele pegou esses 60 e aí 15 bilhões fez investimento direto em outros países, né, participando nas empresas. 20 bilhões fez investimento de portfólio, comprando títulos de outros países, né, ou no mercado acionário. Mais 25 bilhões ele fez empréstimos e financiamentos para outros países. E nem mexeu, nem aumentou suas reservas. Mas essa movimentação aqui vai fazer com que lá na frente gere mais renda, que vai contribuir para que esses 40 fiquem positivos novamente. No caso 2, o caso 2 tem um déficit de BTC pequeno, menos 2. Como que isso foi resolvido? O país recebeu 500 milhões de investimento direto, 500 milhões de investimento em portfólio e empréstimos e financiamentos autônomos, que somados deram os 2 bilhões e a situação foi resolvida. Mexeu nas suas reservas? Não. Pegou empréstimo governamental ou do FMI? Também não. Tá? Então é uma situação não tão problemática. O caso 3, aí seria uma vizinha nossa, Argentina, uma Venezuela, um BC negativo, BSR negativo, um BTC total de menos 28, como a gente já viu, e aí como que ele fechou a conta? Tudo bem, recebeu investimento direto, a Venezuela talvez já nem seja o caso, investimento de portfólio, alguns empréstimos intercompanhia, autônomos, entraram aqui, mas somando isso tudo deu 20, e o déficit é de 28, ficou ainda 8 bilhões para serem resolvidos. Como que isso foi resolvido? Ele teve que recorrer a empréstimos governamentais, né, de outros países, financiamentos do FMI, teve que pegar dinheiro com o FMI, e ainda queimou as suas reservas internacionais em 3 bilhões de dólares, digamos, né, que essa seja a moeda. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Então, do ponto de vista contábil, né, o BTC vai ser compensado por valores equivalentes na conta financeira, com sinal trocado, como a gente viu. Então, no caso 1, esse superávit possibilita o país manter uma posição de investidor líquido no exterior, e os outros 2 países, né, vão recorrer a recursos externos para financiar parte dos seus gastos domésticos. Tá? No caso 2, ele financia, como eu mostrei para vocês, todo o seu déficit com capital externo privado e autônomo. Já no caso 3, ele precisa ter um complemento, porque o fluxo privado foi insuficiente para cobrir o seu déficit em conta corrente. Então ele foi obrigado a realizar operações de regularização para fechar o balanço de pagamentos. E ainda usou parte das suas reservas internacionais. Então, o balanço de pagamentos, ele se diz que ele está em equilíbrio, né, quando o BTC é totalmente financiado com a entrada de recursos externos autônomos, certo? Então, o balanço de pagamentos vai estar em equilíbrio quando não causar pressão sobre a taxa de câmbio ou quando o governo não está adotando políticas de indução à entrada de recursos financeiros externos, como, por exemplo, elevando sua taxa de juros. E aqui tem algumas outras notícias, só para vocês lembrarem, isso foi 2007, antes da crise de 2008, né? O Brasil estava vivendo aí o boom do agronegócio, né? Das commodities, na realidade não do agronegócio, das commodities, né? Porque tinha as minerais também, e aí ele teve, né, um fluxo cambial muito forte em 2007, inclusive o real estava se valorizando, né, com a entrada muito forte de recursos. Tá? Em fevereiro de 2008 saiu essa notícia também já dizendo que o Brasil já tinha reservas internacionais
grandes o suficientes para pagar a dívida externa. Então, nesse momento, o Brasil se tornou um credor da dívida externa. E de lá para cá, continua nesse mesmo montante. E aí, também, né, em fevereiro, já saía essa informação, que o Brasil poderia receber o grau de investimento, né? Vale lembrar que não só ele era um credor do setor externo, como nesse período, né, ele também estava tendo superávit primário, recorrente, né? Bem, a conta erros e omissões são essas transações não identificadas que são incluídas, e aí podem ser transações legais, como também transações ilegais, né? Outro fato importante é que existe uma relação entre a conta corrente e a posição dos ativos líquidos no exterior. E isso tem a ver com o BTC, né? Então, você tem aí DT e DT-1 como ativos líquidos do país no exterior em dois períodos, no período T-1 e período T. O saldo da conta corrente vai corresponder à variação dos ativos financeiros de um país em relação ao resto do mundo. Então, se BTC é maior que zero, você tem uma acumulação de ativos externos ou uma redução dos passivos ou obrigações do país. Quando você tem um BTC menor que zero, aí você vai desacumular os ativos externos ou vai aumentar o seu passivo externo, aumentando aí o seu endividamento externo. Então, uma conta corrente deficitária, ela só pode permanecer nessa situação enquanto tiver quem confie naquele país. Quem confie em financiar o hiato de recursos, né, que é resultante do excesso de gasto corrente em moeda estrangeira em relação à receita corrente, né? Então, é importante também entender como que esse déficit é financiado. Quando você tem investimento direto, isso é uma coisa boa. Você está aumentando os ativos do país em poder de residente estrangeiro, tudo bem, mas é um recurso que tem um prazo de permanência indefinido, né? Ele vai ficar aí por 10, 15, 30 anos e não eleva a dívida externa do país. Além disso, ele contribui para o aumento da capacidade produtiva do país, gera emprego, renda, e pode até gerar receitas de divisas com exportações, caso aquela empresa vá também exportar. O capital de longo prazo, ele aumenta a dívida externa, né, o título de longo prazo, e aumenta a poupança, podendo significar aí investimento. Já o capital de curto prazo expõe o país ao risco de movimentos especulativos de capital, como fugas de capital, gerando situações de incerteza e uma grande instabilidade nas relações do país com o exterior. Então deve-se tomar cuidado, porque nem sempre os recursos externos contribuem para aumentar a capacidade produtiva do país. Empréstimos que resultam em investimentos improdutivos, como estradas e portos inacabados, ou que se destinam à importação de bens de consumo, ou para financiar déficit fiscal do governo, veja aí a situação que a gente tem passado nos últimos anos, né? Significam uma elevação de dívidas e obrigações com o exterior, que vão recair sobre as gerações futuras, né, implicando numa redução da capacidade de crescimento da economia nacional durante longos períodos de tempo. Então, olha só, novamente, né, uma notícia de 2008, referente a 2007, dizendo que o país poupou mais de 100 bilhões para pagar juros, né, foi o superávit aí em 2007. E para aquele ano tinha sido o maior desde 1991. Deixa eu ver o que mais. Então, o BTC tem uma relação direta com poupança e investimento. Temos aqui as nossas equações já bem conhecidas, igualando aí no seu equilíbrio macroeconômico e colocando a parte externa em evidência. Quando o investimento é maior que a poupança, os residentes do país utilizam recursos da poupança de outras nações.
na forma de empréstimos e financiamentos, e ou permitem que estrangeiros investam diretamente seus recursos na economia do país. Já quando G é maior que T, ou seja, mais se gasta do que se arrecada, o déficit fiscal vai ser financiado com a poupança de não residentes no país. Também temos uma relação aí da renda nacional com a absorção doméstica, né? Lembrando, a absorção doméstica é C mais I mais G, vocês já viram isso. O BTC, ele vai ser igual à renda, né, menos a absorção doméstica. Tá? Então, na interpretação ex ante, é uma condição de equilíbrio. Já numa interpretação ex post, é uma identidade contábil. E aí, um grande déficit no BTC, que não pode ser financiado adequadamente, vai implicar numa redução ou no consumo, ou no investimento, ou nos gastos governamentais, ou nas três variáveis conjuntamente. Né? Ok, pessoal? Aqui são mais algumas notícias. Né? Isso aí já era a crise de 2008, acho que começando a bater. O superávit do balanço de pagamentos caiu 84%, né, no mês de março. Deixa eu ver o que mais tem. Isso aqui é mais para vocês lerem por conta própria. Falando da dívida externa, que tinha subido. Investimento estrangeiro batendo recorde novamente em abril de 2008. E aí eu queria mostrar... Cadê? Aqui. Nesse daqui, 30 de abril de 2008, o Brasil recebeu o título de grau de investimento pela Standard & Poor's, né, foi a primeira, e depois as demais também deram esse grau de investimento. O Brasil era credor internacional da dívida externa e superávit primário. Tá? Quando o Brasil perdeu a condição de superávit primário, o grau de investimentos foi-se embora. Quando um dia, talvez nessa década, a gente volte a ter superávit primário, pode ser que a gente recupere o grau de investimento, né, dessas agências de classificação. Então, isso aí vocês podem ler depois, por conta própria. Deixa eu ver aqui o que mais. Essa aqui já é de 2009, tá? Mas é mais leitura adicional para vocês fazerem. Né? E aí, esse é o nosso último slide, né, com aqueles exemplos. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês o balanço de pagamentos mais atual, né, que a gente tem divulgado pelo Banco Central. Eu vou colocar lá, né, para vocês, que vocês podem baixar, né, a planilha que o Banco Central divulga, e vou apresentar para vocês os resultados do balanço de pagamentos mais atual que existe, que está à disposição. Então, alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tudo tranquilo? Vocês estão acordados aí? Se não tem nenhuma dúvida, deixa eu parar aqui com a gravação, e na quarta-feira a gente vai ter a apresentação dos resultados mais recentes.